Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ganhou uma sobrevida do presidente Lula e ela vai ficar no cargo, pelo menos por enquanto. Na economia, a Americanas admitiu pela primeira vez que houve uma fraude na empresa e o rombo nas contas pode chegar a 40 bilhões de reais, valor que é maior do que foi divulgado inicialmente pela companhia. E no noticiário internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declara inocente de 37 acusações que envolvem a ocultação ilegal de documentos secretos dos Estados Unidos. Essa é a primeira vez na história do país que um ex-presidente se torna réu na Justiça Federal. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 13 de junho de 2023. E eu começo esse episódio dando continuidade ao episódio da manhã do Panorama CBN de hoje, em que a Natália Furtado contou para você que há uma crise no governo em relação ao cargo da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Bem rapidamente eu vou explicar para você o que está acontecendo. A Daniela Carneiro integra o partido União Brasil, mas ela entrou na Justiça Eleitoral recentemente para sair do partido porque ela e o marido dela, o prefeito de Belford Roxo, o Vaguinho, estão com problemas internos no União Brasil. Eles estão migrando para outro partido. E agora a União Brasil faz parte da base de apoio do governo Lula, que acaba contribuindo muito com os votos no Congresso a favor do governo. Mas nas últimas votações teve muitas traições internamente no partido. Provavelmente você deve estar se perguntando, mas não é só trocar a ministra, já que ela não é mais do partido e aí essa vaga ficaria com a União Brasil? Então, esse é o problema do presidente Lula atualmente, porque durante as eleições do ano passado, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, foi um dos únicos prefeitos fluminenses que apoiou e fez campanha para o Lula lá no estado do Rio de Janeiro, que foi dominado por eleitores que votaram em Bolsonaro. Os dois, o Vaguinho e também a Daniela Carneiro, puxaram, por exemplo, votos do eleitorado evangélico. E isso é levado muito em consideração pelo presidente Lula. Por isso, a ministra Daniela Carneiro faz parte da cota pessoal do presidente, porque ele tem uma gratidão por esse apoio durante a campanha eleitoral. Mas, no meio de tudo isso, o União Brasil quer a vaga dela de volta e quer colocar outra pessoa no lugar, porque ela entrou na justiça para sair do partido. No caso, o União Brasil quer colocar o deputado Celso Sabino no lugar dela. Só que na eleição passada ele votou em Bolsonaro. Porém, entretanto, todavia, ele tem um perfil diferente da Daniela Carneiro. Ele tem mais habilidade na articulação política dentro do União Brasil para organizar aí esses votos dos parlamentares para evitar novas traições. E no meio de todo esse contexto, toda essa pressão para tirá-la do cargo, o presidente Lula teve uma reunião com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Nos bastidores já era dada como certa desde ontem a demissão dela do cargo, mas não foi isso que aconteceu hoje, pelo menos por enquanto. Durante essa reunião, o presidente Lula reconheceu que a situação dela é muito delicada e admitiu que há um pedido do União Brasil para rever a permanência dela no ministério. Mas, durante a conversa, ele deixou claro que qualquer mudança não tem a ver com uma avaliação do trabalho dela, mas sim em relação aos partidos que indicam os ministros e querem reavaliar as suas indicações. Isso acontece, isso faz parte da política. Então, a estratégia agora de Lula é tentar encontrar uma saída honrosa para a ministra, algum cargo, alguma função muito importante, enquanto ela migra de partido, Republicanos. Por isso que ela não foi demitida ainda. Após essa reunião aí com o presidente Lula, em que ele garantiu para ela essa sobrevida, pelo menos temporária, Daniela Carneiro disse que a conversa foi muito boa, positiva e falou que está à disposição do presidente, porque foi uma indicação dele.
O presidente conversou comigo hoje, uma conversa muito boa, muito positiva. E volto a dizer, estou à disposição do presidente, porque foi indicação dele. Estou aqui para contribuir com o Brasil. E hoje, em entrevista à Globo News, o líder do partido União Brasil, lá na Câmara dos Deputados, o deputado Elmar Nascimento, disse que fica contraditório e muito difícil a ministra estar no cargo como cota do partido. E ele disse também que a indicação de Celso Sabino é uma escolha do governo. Ele também falou nessa entrevista que mesmo com a troca de ministro, não há como evitar uma traição de alguns deputados dentro do partido. Porque eu lembro você, o União Brasil é uma fusão de dois partidos completamente diferentes. O PSL, que tem a ala mais ideológica, digamos assim, tem deputados que foram eleitos e que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PSL fez a fusão com o DEM, que é um partido de centrão. Então tem uma confusão aí de perfis dentro do União Brasil, e foi exatamente isso que o deputado Elmar Nascimento explicou durante a entrevista. Em termos percentuais, é claro que não é o maior, porque tem partido que entrega 100%, mas também que não resolve a base. Vou te dar um exemplo concreto. Líder Felipe Carreiras, do PSB. Tem o vice-presidente da República, tem 3 ministérios e entrega 100% dos votos, mas são 14. Vai resolver a base do governo? E os outros partidos que integram, aí por questões regionais idênticas à nossa, também não tem condição de entregar todos os votos. Não é por falta de vontade, não é falta de apoio político, não é falta de articulação dos ministros, mas são questões locais de deputados que têm origem no campo oposto ao do PT. Eu não vou conseguir nunca colocar na base e entregar voto do ex-ministro Mendonça Filho, do Kim Kataguiri e da Rosângela Moro, por questões evidentes. Então, ao mesmo tempo em que o presidente Lula não quer demitir a ministra, ele tenta acomodar os interesses do União Brasil para conseguir os votos que precisa no Congresso. Mas o partido está com muito apetite, já tem 3 ministérios, mas quer mais. O União Brasil chegou até pedir o Ministério da Saúde, que hoje é comandado pela Anísia Trindade, que foi presidente da Fiocruz, ajudou muito a população durante a pandemia, ou seja, uma ministra técnica da ciência. Eles queriam pegar este cargo e colocar um indicado político. Eles também pedem a Embratur, que é um órgão que é ligado ao Ministério do Turismo e que é presidido hoje por Marcelo Freixo, do PT, que é um aliado de primeira hora do presidente Lula. Mas o presidente não quer ceder nenhuma dessas 2 vagas. Hoje também, em entrevista à Globo News, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, admitiu que o problema de troca de ministros é pontual e que não vai ter uma reforma ministerial no governo. O que aconteceu foi um problema pontual. É legítimo, então, que a União Brasil diga, olha, se eles não se sentem mais dentro do partido, não tem por que o partido indicá-lo. É óbvio que tem que ser tratado com cuidado para não ferir suscetibilidades nem passar uma narrativa errada. Não há reforma, queria insistir, não está discutida por enquanto que eu saiba a Embratur. Você lembra que durante o governo Bolsonaro, toda quinta-feira, o ex-presidente fazia uma live para os seguidores? Então, hoje, o presidente Lula adotou uma estratégia parecida. Ele fez a primeira live nas redes sociais, mas diferentemente de Bolsonaro, o formato é um podcast, um videocast e é uma entrevista com um jornalista da TV Brasil, que é a TV estatal do governo. Nesse podcast, hoje, ele prestou conta sobre o governo dele e falou sobre vários assuntos, como, por exemplo, teve um momento em que ele pediu mais paciência à população, também reforçou promessas de campanha e fez acenos à classe média. Essa estratégia aí de comunicação é uma tentativa de Lula de se aproximar do público nas redes sociais e aumentar a popularidade. Nesse primeiro episódio, o presidente falou de assuntos mais confortáveis para o governo e foi aí que ele pediu paciência de todos diante da dificuldade em cumprir promessas de campanha e de aprovar projetos no Congresso Nacional. Lula até citou a isenção do imposto de renda e voltou a prometer isentar todos que ganham até R$5.000 até o final do mandato dele.
Ele também voltou a prometer um Minha Casa Minha Vida voltado para a classe média. E ao citar as dificuldades para colocar esses planos em prática, o presidente disse que muito do que quer fazer precisa passar pelo Congresso e que por isso ele não consegue fazer muita coisa. Lembro você que nos últimos dias o governo passou um aperto para aprovar medidas provisórias e tem sofrido pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, para o governo enviar menos medidas provisórias e sim mais projetos de lei. O presidente Lula disse que tem pressa, mas que sem estabilidade política ele não consegue governar. Num país em que você tem todas as dificuldades legais para fazer uma obra qualquer, para fazer um investimento, que você tem fiscalização, que você tem Tribunal de Contas, que você tem impeditivos, que você tem um Congresso, que muitas coisas tem que passar pelo Congresso, é normal. O mandato de 4 anos, às vezes você não consegue aprovar um projeto importante. Então eu tenho pressa. Não há tempo a perder. Não há tempo para conversa fiada. O presidente também voltou a fazer acenos ao agronegócio e disse que não tem problemas com o setor. Apesar disso, ele reconheceu que há divergências ideológicas, mas que não impedirão o governo de anunciar medidas para o setor do agro. Lula também deu recados ao MST, que é o Movimento Sem Terra, e disse que não precisa invadir terras e que vai fazer uma reforma agrária tranquila e pacífica. Lula disse que não precisa de barulho e nem de guerra. Por fim, Lula também prometeu anunciar nos próximos dias um grande programa de obras e outro para produzir tratores a produtores rurais. Outro assunto que o presidente falou na live foi sobre o programa que dá desconto para carros populares. Lula disse que o programa vai durar apenas um mês. Isso porque tem um limite para o governo bancar esse desconto que depende da demanda. E pela fala de Lula, parece que a demanda existe, porque na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha dado uma previsão de que os descontos durariam de 2 a 3 meses. Mas para o presidente Lula, mesmo que dure apenas um mês, esse desconto já é um primeiro incentivo para a indústria automotiva. Veja, nós reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu estava vendo a notícia hoje que já vai durar um mês, vai acabar o programa. Nós queremos fazer programa mais alimento para produzir trator e implementos agrícolas para pequeno e médio produtor rural brasileiro. E assim as coisas vão acontecendo. Coincidentemente, hoje completou uma semana desde que o governo federal publicou aquela medida provisória que cria faixas de descontos para a compra de carros populares. Pelas regras da medida provisória, o desconto varia de R$ 2.000 a R$ 8.000 no preço dos veículos, que tem valor máximo de R$ 120.000 e precisa seguir uma série de regrinhas. A nossa reportagem aqui da CBN foi conferir na prática como é que estão as vendas. E o gerente de uma unidade do grupo Fiat aqui em São Paulo, Rodrigo Aconcella, contou que, na expectativa da empresa, o prazo para a duração desse programa deve ser ainda mais curto do que o Lula prometeu. Para a montadora, esse prazo deve ser de apenas 20 dias e não um mês. Pra você ter uma noção, sábado foi vendido 89 carros, tá? Num dia, isso grupo. O normal vender na faixa de 40. Então, só que daqui mais, acho que uma semana, 10 dias, vai abrir para a CNPJ. Aí vai esgotar rápido. Por quê? As locadoras vão entrar e vão poder comprar a rodo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, amanhã vai ser divulgado na página da internet do Ministério a lista de empresas e os modelos disponíveis que vão participar desse programa de descontos. O prazo para as inscrições das empresas se encerrou ontem. Agora vamos para o Congresso, porque hoje teve mais uma audiência da CPMI dos ataques golpistas. Reforçando aqui para você, CPMI é uma comissão mista que está investigando o que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília. E essa comissão, por ser mista, é composta por deputados e senadores. E na sessão de hoje, ninguém foi ouvido, mas os parlamentares aprovaram uma série de medidas para que a comissão ande para frente. E hoje teve derrota para a oposição. Os parlamentares que apoiam o governo votaram e aprovaram diversos pedidos, entre eles a convocação de nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro
para prestar depoimento, como, por exemplo, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e também o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Todos esses nomes vão ter que prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E essa é uma convocação, ou seja, é obrigatório, não foi um convite, não. E também hoje teve mais uma derrota para a oposição, que quer usar essa CPMI para enfraquecer o governo Lula. Os parlamentares aprovaram 2 pedidos que determinam que a Polícia Federal compartilhe os dados da investigação que descobriu a fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse pedido aí engloba também as informações colhidas no celular, porque durante a operação a Polícia Federal apreendeu o aparelho de Bolsonaro e do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Esse ponto, inclusive, foi o que gerou a maior polêmica. O governo entende que a apuração do dia 8 de janeiro precisa das mensagens do celular do coronel Mauro Cid, porque tratam de uma minuta de golpe de Estado. Quem explicou isso foi o deputado Rogério Correia, que defendeu a inclusão dos dados dos celulares de Mauro Cid e de Bolsonaro na investigação da CPMI. A partir do telefone e a partir do cartão de vacinação, abriu-se um outro inquérito. Eu estou, inclusive, apresentando um requerimento, não para hoje, mas para quinta-feira, se tivermos a reunião, para que possa ser também trazido para cá esse novo inquérito, que é o inquérito agora do golpe de Estado a partir das falas. É mais ou menos a história do El Capone, que foi pego pelo imposto de renda. E aqui, neste caso, Mauro Cid foi pego, e parece que o ex-presidente Jair Bolsonaro também, no cartão de vacinação. Então é óbvio que nós temos que ver o que aconteceu no inquérito do cartão de vacinação para pegarmos, talvez é isso que os bolsonaristas não queiram, os diálogos do Mauro Cid falando abertamente em golpe de Estado. Já o senador Magno Malta, aliado de Bolsonaro, defendeu que a apuração sobre o cartão de vacina do ex-presidente não deveria ser alvo da CPMI. Mas está fora do fato determinado. E aí entra ilações de que as joias era para Bolsonaro fugir e tal. E já se tem citação dos textos que está no telefone do Mauro Cid. De onde veio isso? De onde vazou essa investigação, esses textos que estão lá? Em compensação, hoje teve uma vitória para o governo Lula. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general G. Dias, foi poupado e não vai ser convocado para prestar esclarecimentos. Mas ele foi convidado para explicar o que ele estava fazendo no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. A potência instalada desta fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país, ano após ano. E esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional. Dessa forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece um financiamento para a instalação de painéis solares para a sua casa e a sua empresa, sujeitos à análise. Saiba como e tire as suas dúvidas acessando o site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário na economia, hoje tivemos novidades sobre o caso Americanas. E 5 meses depois de vir à tona a informação de que a empresa tinha inconsistências contábeis no valor de 20 bilhões de reais em seus balanços, a Americanas assumiu hoje pela primeira vez que houve sim uma fraude.
E essa culpa ela foi assumida por meio de documentos que foram apresentados ao Conselho de Administração da empresa. Depois de apresentar esses dados internamente, a Americanas apresentou um fato relevante ao mercado financeiro. E esse relatório, que foi elaborado por assessores jurídicos que acompanham a Americanas desde que ela entrou em recuperação judicial no dia 19 de janeiro, apontam que demonstrações financeiras da varejista vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior da empresa, como, por exemplo, pelo ex-presidente executivo Miguel Gutierrez, que se desligou da empresa em dezembro de 2022, depois de passar 20 anos no comando da varejista. No relatório também são apontados ex-diretores e ex-executivos. Esse relatório indica também que houve esforços dessa diretoria anterior para ocultar a real situação do resultado e também do patrimônio da empresa. Resumidamente, o que aconteceu? A Americanas informou que a fraude ocorria na suposta contratação de bônus junto à indústria, que é uma prática comum no varejo quando fabricantes dão descontos para as grandes encomendas, que o relatório apontou como contratos de verba de propaganda cooperada e instrumentos similares. Mas esses descontos não ocorreram de fato, era algo artificial. Com as supostas negociações vantajosas, a Americanas melhorava o seu balanço. Só que, por outro lado, para cumprir o pagamento aos fornecedores, a diretoria anterior contratou empréstimos sem o consentimento do Conselho de Administração, o que aumentou a dívida, que foi irregularmente contabilizado no balanço da empresa. Agora, de acordo com a Americanas, os ajustes definitivos da contabilidade da empresa vão ser reapresentados assim que os trabalhos da auditoria estiverem concluídos. Mas, segundo a nossa comentarista da CBN e colunista do jornal Globo, Malu Gaspar, a direção da Americanas já descobriu 3 novas fraudes no balanço da companhia. E o rombo nos cofres da empresa chega a quase 46 bilhões de reais, ou seja, muito maior do que foi divulgado inicialmente. Após a divulgação desse relatório, o Conselho de Administração da Americanas orientou a companhia e os seus assessores a apresentarem um relatório a todas as autoridades competentes e avaliarem as medidas necessárias para ressarcir os danos causados pela fraude. E aproveitando que eu estou aqui falando sobre mercado financeiro, eu vou contar para você como é que foi o fechamento de hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,51% aos 116.742 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,08%, cotado a R$ 4,862. Já o euro encerrou o dia com uma alta de 0,21%, cotado a R$ 5,247. No noticiário internacional, a principal informação do dia tem relação com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele compareceu hoje ao Tribunal de Justiça Federal em Miami, no estado da Flórida, e se declarou inocente de 37 acusações criminais feitas contra ele pelo Departamento de Justiça do país. Trump é acusado de ter guardado ilegalmente documentos secretos sobre a defesa do país e por ter obstruído o governo federal de recuperar esses documentos confidenciais que ele guardou após deixar a presidência. No total, são 31 acusações por violações à lei de espionagem, 3 por manter ou ocultar documentos de investigação federal, 2 por declarações falsas e 1 por conspiração para obstruir a justiça. Em agosto de 2022, foram apreendidos cerca de 13 mil documentos em uma das casas dele, em Mar-a-Lago, na Flórida. Desses documentos, 100 estavam marcados como sigilosos ou confidenciais. Essa é a primeira vez na história dos Estados Unidos em que um ex-presidente se torna réu na Justiça Federal. A audiência do ex-presidente no tribunal durou cerca de 45 minutos e, de acordo com o jornal The New York Times, durante esse tempo, Trump ficou sentado com os braços cruzados na mesa da defesa enquanto o juiz descreveu todas essas acusações. Um dos advogados do republicano foi responsável por alegar a inocência de Trump. Lembro você que essa é a segunda vez em aproximadamente 2 meses que Trump comparece ao tribunal.
Em abril, ele também se declarou inocente na Justiça de Nova York por falsificar registros contábeis na tentativa de subornar 2 mulheres com quem ele teve casos extraconjugais. E eu vou embora hoje com a música Now and Then, dos Beatles, porque Paul McCartney disse hoje que está usando inteligência artificial para criar o que ele chama de a música final dos Beatles. Sim, segundo Paul McCartney, a tecnologia foi usada para extrair a voz de John Lennon a partir de uma gravação antiga. E com parte da composição em mãos, ele conseguiu terminar essa música, mas Paul McCartney não falou o nome da faixa, mas é provável que seja de uma composição de John Lennon de 1978, que é essa que você está ouvindo, chamada de Now and Then. Paul McCartney recebeu essa gravação de Yoko Ono, viúva de John Lennon, e ela estava entre várias outras composições registradas por Lennon em uma fita cassete chamada For Paul, ou seja, para Paul McCartney. John Lennon gravou as faixas no piano no apartamento dele de Nova York pouco antes de morrer, em 1990. Ainda não há uma data oficial para o lançamento dessa música, mas Paul McCartney garantiu que vai ser ainda neste ano. E é nesse clima que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem edição da Manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!